Boa noite, começa agora mais um Band Eleições. Eu, diretamente do estúdio da Band em Botafogo, respeitando as regras da vigilância sanitária, por isso, sem máscara. Converso hoje com cientistas políticos João Feres, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e Michael Murhalen, da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Senhores, boa noite, obrigado por estarem aqui conosco. Começo com o professor Murhalen. É o primeiro programa que nós fazemos já, embora alguma mudança possa acontecer com candidatos definidos, com candidaturas definidas e um número de candidatos a prefeito. Isso não acontece apenas no Rio de Janeiro, acontece em várias outras cidades, maior do que nas eleições anteriores. Por que o senhor acha que nós temos tantos candidatos? Há várias hipóteses para explicar. O quadro político modificou bastante, mas uma possibilidade que tem sido explorada, me parece correta, é que a gente tem, nesse ano, a primeira incidência de uma regra importante, que é o fim das coligações para essas disputas chamadas proporcionais, que são as disputas para casas legislativas, para os vereadores. Então, essa é uma mudança importante, porque antigamente os partidos se coligavam, quer dizer, muitas vezes havia uma coligação para executivo, aquelas inúmeras siglas apoiando um candidato, mas às vezes essas mesmas ou coligações parecidas aconteciam no âmbito do legislativo. Então, um partido forte, ele acabava ajudando o partido mais fraco coligado. Então, ali no bolo de votos, somando os votos dessas várias legendas no legislativo, ajudava o partido mais fraco, o partido menor, a carregar algumas cadeiras a mais. Como isso está proibido, agora a preocupação dos partidos, os partidos médios e pequenos, é ter um candidato próprio a vereador, para que isso oriente o eleitor no momento da urna, que muitas vezes é um movimento que acontece, de votar no candidato ao executivo, candidato a prefeito, e ato subsequente, ato contínuo, votar também no mesmo partido para o candidato a vereador. Então esse é um raciocínio que explora um pouco essa suposta prática dos eleitores, hábito dos eleitores, de votar no candidato a prefeito e depois no mesmo partido ou na mesma coligação para o candidato a vereador. E, então, se isso é verdade, os partidos tendem a manter ou tentar preservar um número de candidaturas. E só um segundo motivo que me parece talvez menos importante, mas também razoável de se supor, é que a gente tem, na eleição, a gente tem a incidência da cláusula de desempenho, desde a eleição de 2018. E para a eleição de 2022, essa cláusula de desempenho é só federal, é na eleição da Câmara dos Deputados. Mas para 2022, essa cláusula, essa linha de corte, sobe para 2% dos votos. Então, os partidos começam a procurar ter densidade eleitoral, número de cadeiras agora, para que essa municipalização ajude as candidaturas depois, daqui a 2 anos, nas eleições federais para a Câmara dos Deputados. Professor Feres, nós temos uma pandemia, uma campanha especialmente curta. O que esperar da dinâmica eleitoral nesse período curto e, de novo, insisto, sob a incidência do vírus entre nós? Um impacto ainda muito difícil de prever qual o resultado é que a campanha já vem se encurtando. A partir de 2016 teve uma legislação que diminuiu o tempo da campanha oficial de 45 para 35 dias, inclusive diminuindo o horário eleitoral gratuito, que é, eu acho, um elemento fundamental para a comunicação entre candidatos e eleitores. Foi uma decisão bastante ruim, eu acho, para a democracia brasileira. E agora, com a pandemia, a campanha vai ser mais curta ainda. Eu acho que é um tempo muito exíguo para os eleitores se informarem minimamente sobre os candidatos que estão disponíveis, né? E eu acho que a questão que se coloca aí é o seguinte: tradicionalmente a gente tem como as máquinas eleitorais, a maneira como os candidatos se comunicam com os eleitores é basicamente a campanha direta, que eu chamo de campanha direta, que é uma combinação de todos aqueles eventos de partido, cabo eleitoral na rua, showmício, comício, carreata, panfletagem, tudo isso, né, que é um corpo a corpo mais com o eleitor, a campanha eleitoral, o horário eleitoral gratuito e basicamente a cobertura da imprensa. Mas a campanha direta vai ser altamente prejudicada pelo isolamento social.
Só que o isolamento social varia muito ao longo do Brasil. Assim, algumas cidades praticam mais, algumas regiões da cidade, como no Rio de Janeiro, a Zona Sul, pratica mais do que a Zona Norte, Zona Oeste. Então, você vai ter uma variação muito grande dessa coisa e, portanto, da efetividade dessa campanha direta, eu acho, com efeitos um pouco imprevisíveis, né? Por fim, resta saber qual vai ser a importância das redes sociais e dos serviços de mensageria, particularmente do WhatsApp, que foi muito importante na eleição passada, né? Eu acho que com esse enfraquecimento relativo da campanha direta e do horário eleitoral gratuito, a gente tende a ter um efeito forte do WhatsApp. Estou fazendo uma previsão futurológica, que eu não gosto de fazer isso, hein? Mas é provável que ocorra isso. A linguagem, aquilo que se estabeleceu a partir da ascensão de Jair Bolsonaro em 2018, veio para ficar? Houve uma quebra de paradigma? É uma nova linguagem, a ascensão da comunicação em rede, aproveitando isso de que falou agora o professor Feres? Sem dúvida. Acho que o modelo, Bolsonaro, ele inaugura um modelo que vem sendo explorado por diversos partidos, quer dizer, ainda não há tempo dessa continuidade eleitoral, então essa eleição será talvez um grande teste de um modelo de campanhas muito focadas nas redes sociais. Resta uma dúvida que pende de julgamento, inclusive no TSE, se esse sucesso no uso do WhatsApp, das redes, foi também impulsionado de modo ilegal. Essa é uma questão pendente, mas supondo que, e certamente uma parte desse uso se deu de modo legal e com estratégias bem feitas. Então, naturalmente, que isso cria uma perspectiva para as outras candidaturas. E o fato do isolamento, o Feres colocou alguns elementos importantes, o fato do isolamento tende a ampliar essa forma de contato, já que outras formas mais tradicionais, os comícios, os encontros, os eventos, eles ficarão, talvez corre o risco de ter um público pequeno e ficarão, então, mais raros. Mas também do ponto de vista substantivo, é uma campanha que tende a reproduzir, né, as campanhas presidenciais, principalmente quando um candidato a presidente está em reeleição, já um potencial candidato à reeleição, geralmente há um elemento plebiscitário que envolve o nome do presidente. No caso dessa eleição, é muito particular que o grande tema, um dos grandes temas é a Covid-19, ou a forma como os prefeitos se mobilizaram para enfrentar a doença. E como Jair Bolsonaro foi um presidente que polarizou com prefeitos e governadores de um modo geral, claro que tem aqueles que o apoiam, mas há uma polarização que vai ser natural do tema. O tema é relativamente plebiscitário, Covid-19, enfrentamentos, se os prefeitos enfrentaram bem ou não, mas também esse elemento de proximidade com o presidente, portanto, uma suposta crítica das medidas mais restritivas de isolamento. E um tema que também foi muito importante em 2018, que a gente achou que talvez perdesse um pouco de espaço, que é o tema do combate à corrupção. Naquela eleição era o auge, o presidente Jair Bolsonaro explorou esse tema à sua máxima potência, porque o adversário também era o PT. Agora, a gente imaginava que esse tema ficaria um pouco de fora. Mas qual não foi nossa surpresa como esse tema chega na agenda, particularmente do Rio de Janeiro, nessas últimas semanas de modo muito intenso. Então, esse também deve ser um tema muito presente nos debates e nas acusações entre candidatos. Professor Feres, a esse respeito, o senhor acha que as eleições municipais, particularmente no Rio de Janeiro, terão esse caráter nacional? O senhor espera uma participação do presidente Jair Bolsonaro diretamente? E essas pautas, por exemplo, a pauta da corrupção, inclusive em função do que tem acontecido no Rio de Janeiro recentemente, o senhor acha que será uma pauta quente, permanecerá quente também em 20, professor Feres? Olha, tradicionalmente, as eleições municipais, elas são diferentes das eleições nacionais, né? Porque a eleição municipal, ela tende a se concentrar mais em assuntos que dizem respeito ao dia a dia das pessoas, né? As políticas públicas que dizem respeito à coisa mais imediata da vida cotidiana das pessoas, enquanto as eleições federais apelam mais para essas questões coletivas, muitas vezes mais abstratas, inclusive. Então é mais fácil, num certo sentido, assim, você ideologizar uma eleição nacional do que uma eleição municipal, né? Dito isso, eu acho o seguinte, por exemplo, o que a gente assistiu na eleição de 2018, eu acho que o Mohalem falou bem, é que o WhatsApp foi muito forte na campanha, com suspeitas de que, inclusive,
houve utilização ilegal de fundos de campanha para fazer o que eles chamam de firehosing, né, que é gerar propaganda em massa, geralmente propaganda negativa. E aí entra a questão do fake news, eu acho, que é um assunto muito debatido hoje em dia, que para mim é um problema do ponto de vista, inclusive, da legislação eleitoral, da lisura das eleições, e é um problema para a democracia contemporânea, porque a mim me parece que a disposição que as forças políticas têm de usar fake news é muito diferenciada, né? Me parece que a esquerda, por exemplo, ela está muito presa ainda numa concepção deliberativa de política, na qual você precisa produzir. É claro que política eleitoral é sempre exagerada, exageração existe de todos os lados, mas essa ideia de você produzir notícias falsas sistematicamente para produzir um efeito geralmente negativo em relação ao seu concorrente é uma coisa que a esquerda faz muito mal, fez mal na eleição passada, e eu acho que não tem disposição para fazer, entendeu? Não tem simplesmente eu acho que estrutura, ou não faz parte da linguagem política da esquerda fazer isso. Então, enquanto vigorar a possibilidade de você fazer campanha desse jeito, inclusive por meios anônimos, nos quais as pessoas que produzem essa massa de notícias falsas e deletérias para a reputação dos seus adversários, enquanto você permitir isso de uma maneira sem controle, sem punição, eu acho que o próprio mecanismo eleitoral democrático está sob ameaça, né? E isso não é só no Brasil, isso está sendo discutido mundialmente, isso é um debate mundial, né? Sobre a resiliência da democracia representativa frente à possibilidade aberta pelas redes sociais e pelos serviços de mensageria de você ter esse tipo de comunicação, né? Esse tipo de comunicação de ataque, de guerra, né? Então, eu acho que assim, essas duas coisas pesam. Agora, de novo, só para terminar a minha colocação, a gente precisa pesar isso na eleição municipal. Então, se a eleição municipal puxa para assuntos mais do dia a dia, né, do cotidiano, será que a corrupção, nesse contexto, pode ser acionada tão fortemente como ela foi acionada na eleição federal? É uma questão que está em aberto. Talvez sim, talvez não. E aí, dentro desse contexto, né, isso eu acho bastante interessante, né, da diferente contexto informacional da eleição municipal, será que os serviços de mensageria, como foi o WhatsApp no caso, serão tão efetivos como foram na eleição nacional? É outra questão que a gente pode... Eu acho que essas eleições estão aí para ser um teste para essas questões bastante interessantes. A gente vai fazer um rápido intervalo e já volta em instantes para tratar das candidaturas, do caso concreto, Brand Eleições 2020. Estamos de volta com o Band Eleições 2020 com os professores João Feres, da UERJ, e Michael Mohalen, da FGV. Professor Mohalen, para tratarmos dos casos concretos, das candidaturas, falamos no bloco anterior, o professor Feres, do campo da esquerda, e muito se tem dito sobre o que seria uma fragmentação das candidaturas à esquerda aqui também no Rio de Janeiro. Nós temos, por exemplo, se pode considerar entre os mais bem colocados em pesquisa, a candidata Marta Rocha, do PDT, tem o apoio do PSB, há também a candidatura de Benedita da Silva, a candidatura do PSOL e outras. O senhor acredita nessa fragmentação e por que haveria tal fragmentação? Bom, de fato, Andreasa, havia muita expectativa de lições aprendidas pela esquerda depois das eleições de 2018. Então, uma pressão muito grande nos partidos para que eles se aproximassem ou fizessem coalizões que fossem, ou coligações que fossem, digamos, até pragmáticas, ainda que houvesse, a esquerda sempre teve muitas diferenças marcadas entre os vários partidos, mas que isso pudesse ser superado. Então, a primeira grande frustração nesse eventual movimento, especificamente no Rio de Janeiro, foi o fato do Freixo não ser o candidato. Então, a saída do Freixo e o lançamento da candidatura da Renata de Souza pelo PSOL, há uma expectativa de que o PSOL não reproduza esse mesmo êxito, essa mesma força eleitoral,
embora seja uma boa candidata. Portanto, ali a expectativa ficou dessa eventual força da esquerda, já que houve um princípio de fragmentação, era justamente a dobrada de dois partidos médios, do PSB e do PDT, com a candidatura da Marta Rocha e com a rede chegando, quer dizer, e nem essa coligação desses três partidos parece que vai se materializar, a gente já tem a rede lançando candidatura própria. Portanto, existe uma dificuldade tradicional e quem se favorece com esse movimento, essa dificuldade de uma candidatura de esquerda que possa ser uma alternativa para chegar no segundo turno, evidentemente é Eduardo Paes. Se a gente imaginar que Crivella, por ser o candidato, apesar da elevadíssima rejeição que tem, consegue chegar eventualmente a um segundo turno, no campo da esquerda, ou pelo menos capturando pelo centro uma parte dessa esquerda, Eduardo Paes, que já se posiciona bem nas pesquisas, seria o principal beneficiado dessa dificuldade de formação de uma frente de esquerda. Professor Feres, o senhor acha que Lula será um elemento importante nessa campanha municipal, inclusive no Rio de Janeiro, onde o PT tem candidatura, inclusive competitiva, Benedita da Silva aparecendo em 4º lugar nas pesquisas, nas últimas pesquisas? O senhor acha que o tema Lula nacional estará presente nessa campanha eleitoral? E outra coisa, é possível considerar Lula como um dos responsáveis, ou a necessidade de se defender Lula para se associar ao PT, uma das razões para a fragmentação à esquerda? Pela eleição ser municipal, né, no Rio de Janeiro, o Lula não ser um político carioca, né, apesar de ter sido presidente da República, ter sido muito popular aqui no Rio, de uma votação expressiva, eu acho que esse fator não é tão assim importante, não vai ser tão importante para essa eleição. Agora, por outro lado, eu acho que assim, existe um desgaste da legenda do PT, né, no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, devido, de novo, a essa cobertura dos escândalos e tudo mais, que foi feita muito para colocar a culpa sobre o PT, né, ao invés de fazer uma interpretação mais sistêmica do problema da democracia brasileira, presidencialismo de coalizão. De qualquer maneira, eu acho assim, isso prejudica a candidatura da Benedita. Eu acho que a Benedita é uma candidata que tem algum recall, mas eu assim, sou um pouco cético com relação à capacidade dela de chegar no segundo turno, em grande medida porque a gente tem, né, o Eduardo Paes, assim, candidato que já saiu muito forte, eu acho, na eleição, e por outro lado tem o Crivella, que é o prefeito, ou seja, o prefeito sempre tem, seja pela base evangélica dele, que ele provavelmente vai fidelizar até um certo ponto, né? Estou falando que todos os evangélicos vão votar nele, mas ele vai conseguir, eu acho que, atrair boa parte do voto evangélico, né? Ele tem uma boa probabilidade de chegar ao segundo turno. E o Eduardo Paes, assim como disse o Mohalem com muita propriedade, eu acho, que nesse movimento vai acabar indo ao segundo turno em grande medida por causa do recall dele. Eu acho que, assim, a questão que se coloca é por que Eduardo Paes, por que Crivella? Crivella porque é prefeito, por que Eduardo Paes? O Eduardo Paes foi prefeito da cidade por 2 gestões, na verdade, e era muito bem avaliado quando era prefeito. Então, numa campanha em que a questão informacional, como a gente falou no começo, está muito reduzida, ou seja, o eleitor ele joga ele escolhe a partir do que ele tem, do que ele conhece. E é claro que ele conhece o Eduardo Paes muito mais do que Benedita, Marta Rocha, qualquer um dos candidatos, sem falar no candidato do PSL. Então, eu acho assim, o Eduardo Paes, nesse movimento, se chegar no segundo turno, e tudo indica que vai chegar, a não ser que algo, né, muito imprevisível aconteça, ele vai atrair boa parte desse voto de esquerda para ele. Professor Mohalem, alguma chance da candidatura de Marta Rocha, que aparece em 3º lugar nas pesquisas, surpreender, crescer e furar esse desenho de uma campanha curta que privilegiaria Eduardo Paes e Marcelo Crivella? Alguma chance de Marta Rocha surpreender? A Marta Rocha pode ser uma dessas surpresas. E veja que um elemento importante são as investigações de corrupção que estão em curso contra Eduardo Paes, contra Crivella. É importante lembrar que essas investigações são, principalmente no caso do Eduardo Paes, são investigações antigas, e que por alguma razão, que inclusive é um elemento a ser debatido, né, o momento dela ter emergido novamente na véspera das eleições, quer dizer, na medida em que novos fatos surjam, isso pode
prejudicar muito a candidatura do Eduardo Paes. Então, há uma imprevisibilidade que circunda essa questão dos casos que envolvem o seu nome. E veja que nas primeiras pesquisas, antes desse escândalo, antes dessa revelação da investigação, ele pontuava muito bem, na casa 28%, então, quer dizer, uma pontuação muito forte para chegar ao segundo turno. Então, teria que ser um derretimento grande. Mas, no caso da Marta Rocha, eu pontuaria o seguinte, quer dizer, na medida em que a esquerda, e isso é comum nas eleições, que vai se aproximando do primeiro turno, e o cenário do segundo turno ele indica a possibilidade do chamado voto útil, ou seja, se em dado momento as várias candidaturas de esquerda fragmentadas perceberem que a soma dos seus votos pode levar a candidatura mais forte dentre elas, que talvez seja da Marta Rocha, com alguma perspectiva, enfim, de soma de votos, de parte dos votos da Benedita, da Marta Rocha, do PSOL com a Renata de Souza, enfim, então, e alguns outros votos residuais, isso pode levar a um movimento de voto útil na Marta Rocha. Me parece que ela tem um perfil menos desgastado do que a Benedita, embora seja uma candidata que, importante dizer, né, se lembrou no evento do afastamento do governador do Rio de Janeiro, Witzel, lembrou-se positivamente do nome dela, como uma das poucas governadoras em tempos recentes que não teve um escândalo, não foi afastada ou presa. Então, apesar desse aspecto positivo, me parece que a Marta Rocha tem uma capacidade de agregar mais forças, mais frentes da esquerda. Então, nesse contexto, é possível que ela chegue até um eventual segundo turno no movimento de voto útil. É importante lembrar que o Crivella também teve desgaste não só das investigações, mas também, enfim, da questão dos guardiães, quer dizer, muita mídia negativa. E aí eu pontuaria uma coisa que é importante que o João Férez lembrou, quando a gente falava do WhatsApp, do poder do WhatsApp, a gente talvez esqueceu de mencionar ou de frisar que o WhatsApp em si ele já não é mais o mesmo do que era em 2018. A gente tem agora mecanismos a própria ferramenta sob pressão, o Facebook, que é controlador do WhatsApp, sob pressão no mundo inteiro, e instituiu mecanismos que não tinha em 2018, como a limitação do número de repasses, mecanismos automatizados de cancelamento ou suspensão de contas. Então, aquelas candidaturas que eventualmente planejam se utilizar disso de modo maciço, talvez tenham alguma dificuldade. Mas eu pontuaria esse cenário possível de voto útil, de chegada da Marta Rocha a um eventual segundo turno. Professor Férez, para concluir, o tempo está correndo, queria falar um pouco sobre a direita e o que seria um prejuízo de Marcelo Crivella. Isso significa tratar também da participação de Bolsonaro nessa eleição. Foi definida a candidatura de Luiz Lima, deputado federal, ex-nadador olímpico, é um bolsonarista muito ligado ao presidente da República. Isso em que grau interfere nos planos de Crivella de ser o candidato de Bolsonaro no Rio de Janeiro? Eu acho o seguinte, assim, é aquela coisa, ele sai pelo PSL, na verdade, Luiz Lima, mas o Bolsonaro já tinha dado o apoio dele ao Crivella, inclusive emprestando 2 filhos para trabalhar na campanha do Crivella. Flávio Bolsonaro para apoiar, né, o senador, e o Carlos Bolsonaro, que supostamente é o grande marqueteiro aí da família Bolsonaro, o cara que fez o esquema das redes sociais, do pai e tal. Então, assim, me parece que esse apoio ao candidato do PSL é um apoio meio pro forma, que o candidato, além do mais, eu acho que ele tem baixíssima viabilidade eleitoral, esse candidato, né? Isso é uma questão interessante de se colocar da gente observar na eleição municipal, que não é só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo, o que é feito, o que vai ser do PSL, qual vai ser o efeito do PSL nessas eleições municipais, se o partido vai conseguir se projetar. Esse é um partido que foi criado na eleição passada, né, ex nihilo, do nada surgiu, elege 50 e tantos deputados federais, e aí você tem agora esse cheque, esse teste das eleições municipais, para saber o que eles vão fazer, quais as estratégias, né? É difícil, que é um partido que, em grande medida, usou esse tipo de coattail effect, que é o efeito de... foram puxados pelo Bolsonaro, né, pela figura do Bolsonaro. A gente sabe que as eleições municipais são eleições mais tradicionais do ponto de vista da campanha, como eu disse, que usam mais campanha direta, cabo eleitoral e tudo mais. O que vai acontecer com o PSL
e também o que vai acontecer com o próprio Bolsonaro, que o Bolsonaro acaba sendo um partido em si mesmo, não é verdade? Eu não sei, realmente é difícil da gente avaliar. Me parece que em São Paulo, né, a última pesquisa de Ibope mostra um crescimento muito forte do russomano e estão avaliando que isso é produto do apoio do Bolsonaro. Aqui no Rio de Janeiro, eu acho difícil ocorrer o mesmo efeito, né? Porque o candidato do PSL está tão atrás que mesmo com ganho com o apoio do Bolsonaro, eu acho que ele não consegue chegar no segundo turno. E depois porque parte substantiva do voto do Bolsonaro é o voto evangélico, e o Crivella é muito forte no voto evangélico, porque está à frente de uma das principais denominações evangélicas, que é a Universal do Reino de Deus. Então, eu acho difícil assim, um apoio do Bolsonaro simplesmente definir a eleição, dar um outro rumo à eleição. Só comentando uma coisa em relação a Marta Rocha e Benedita, quer dizer, elas estão empatadas na última pesquisa em 7, eu acho. Assim, eu acho que qualquer uma delas pode ser, de alguma maneira, desempenhar, eu acho que aquele papel que o Mohalem falou, ao chegar no primeiro turno, né, às portas da eleição, haver uma certa antecipação do voto de esquerda e as pessoas votarem quem estiver na frente, né? É possível que isso ocorra, ainda que eu acho que assim, existe uma cultura de esquerda que une mais PSOL e PT, né? E que torna mais difícil um pouco a transmissão entre partidos como PSB e PDT para PT e vice-versa, porque são mais centristas esses outros, né? Mas um pouco disso sempre ocorre. O papo foi muito bom, nós poderíamos ficar aqui horas conversando, mas o tempo é cruel, de modo que chega ao fim mais uma edição do Band Eleições 2020. Muito obrigado, agradeço especialmente a João Feres, professor da UERJ, e a Michael Mohalem, da FGV. Até a próxima, tchau.